Arro, pessoal, muito bom dia. Começando a nossa live do resumo astrológico da semana. Enquanto o Instagram vai avisando a galera que a live começou, eu vou soprando minha fumaça aqui. E aí só quem estiver vendo aqui no vídeo vai poder ver, né? Quem estiver só ouvindo vai falar: que fumaça que ele está soprando? Essa daqui. Poliana, bom dia. Arro, maravilha, vou tomar uma aguinha aqui. Aliás, eu estava vendo as estatísticas, né, do fechamento do ano lá do podcast, me surpreendi bastante com algumas coisas. O vídeo, né, do meu podcast ficou entre os 5% do Spotify. Eu falei, nossa senhora, realmente o negócio está ficando bem legal. Bom dia, Joy, seja bem-vinda. E a gente vai falar, bom dia, Ana Lúcia, vamos falar então sobre a semana. Era para eu ter feito essa live ontem, mas não deu, né? Atendi ontem, foi um dia complicado ali por conta do Marte quadratura Netuno, essa energia caindo pra caramba, não sei como é que tá aí para você, mas aqui tá caindo demais a energia. E eu falei, bom, ao invés de eu fazer a live ontem, com baixa energia, vou fazer na segunda-feira, conseguir organizar um horário aqui para a gente poder falar da semana com a energia que ela merece. Poliana falou, o podcast mais escutado meu foi o seu, e aí a você ficou entre as cerca de 400 pessoas que também ficaram aí com ele em primeiro lugar. Gratidão a todo mundo e que ano que vem seja mais ainda, né? Então vamos lá, falar da semana do dia 15 a 21 de dezembro. Estamos cada vez mais próximos da mudança do ano de 2026, né? Chegaremos aí ao ano de 2026. Certamente você já está vendo aí algumas coisas, né? O que esse ano promete. Eu estou preparando o workshop, eu estou num hiperfoco, né, nesse workshop. Para quem não está sabendo, né, se você não está sabendo ainda, olha lá, né? Porque eu estou falando em todo lugar, estou falando no podcast, estou falando, né, onde quer que eu possa, compartilhando aí nos grupos sobre o workshop que vai ser nesse domingo. Então vai ser um domingo inteiro, a gente ao vivo no Zoom, falando sobre 2026. Como que a gente pode aproveitar melhor essa energia? Na série falando, até aqui também toda hora faltando luz. Então, e aqui caindo luz, assim, a gente não tem internet, não tem como carregar o celular, não dá nem para dormir sem luz, é uma coisa que eu estava pensando, né? Nem dormir direito você consegue sem luz, sem energia elétrica, na verdade. Então, eu estou focado nesse workshop, ele vai ser muito interessante. Novamente, o ano de 2026 ele pode ser um ano marcante, né, para todo mundo que se sintonizar com essa energia. Tem muita coisa acontecendo legal em 2026. Né, tem uma energia bem legal, a gente está numa subida, né, energética. Então, esteja com a gente aí em 2025, dia 21, a gente vai falar aqui, né? Aliás, o dia 21 é um dia bem auspicioso, falarei sobre ele aqui na semana, né? Porque estaremos ao vivo no Zoom. E claro que para quem não pode estar ao vivo por algum motivo, no domingo esse encontro vai ficar gravado e depois a gente vai disponibilizar para todo mundo. Por cá também, preguiça de sair de casa, trabalhando de casa, mas preguiça de sair e socializar. Então, ontem foi Marte quadratura com Netuno, né? Hoje o Marte já entra em Capricórnio, já temos uma energia bem interessante. Os trânsitos, se eu vou gravar, o trânsito para cada pessoa, vou gravar sim, mas eu até falei no podcast de hoje, né? Como eu estou nesse hiperfoco no workshop, depois, na semana que vem, assim que passar o workshop, eu vou anunciar, né, para quem quiser a leitura individual, né, do mapa individual da pessoa. Inclusive, quem estiver no workshop vai ter um desconto especial, né, para poder fazer essa leitura individual. Então, falaremos sobre isso na semana que vem. Na semana que vem eu vou trazer essa energia. Vamos lá falar sobre essa semana, que começa com lua minguante. Então, a gente ainda está na lua minguante, né, estamos naquele momento de fechamento, estamos fechando a lua minguante, a lua nova em Escorpião, e agora a lua minguante está em Escorpião. Né? Primeiro movimento aqui da segunda-feira foi a entrada da lua em Escorpião. Não esqueça de mim, por favor, já faço com você há 4 anos. Claro que não, você vai estar entre as primeiras da fila, com certeza, né? Não vou esquecer de jeito nenhum. Então, a gente começa a semana com a lua minguante, depois ela fica minguante em Sagitário, e no próprio signo de Sagitário, ela fica nova, né? Teremos a lua nova em Sagitário, que vai ser também no finalzinho do signo de Sagitário. Depois ela termina, a semana termina com a lua em Capricórnio e com o sol em Capricórnio também, como a gente vai ver, né, aqui no domingo, que vai ser uma coisa muito legal, que o workshop ele está falando, né, sobre uma mudança de ciclos, né, um portal ali entre ciclos de 2026 e 2025 para 2026, e no momento, no meio do workshop, o Sol muda de signo. Olha só, eu nem tinha visto isso, né? Nem tinha programado isso, a minha intuição que falou faça no domingo, dia 21. E aí, fazendo o resumão da semana ontem, eu olhei e falei, olha que doido, olha que auspicioso. No meio do workshop vai ter a mudança do Sol que sai de Sagitário e vai para Capricórnio. E a gente vai falar sobre isso.
Então veja no seu mapa, né, o que você tem ali entre Escorpião, Sagitário e Capricórnio. São as áreas que a Lua vai estar ativando. No meu caso, por exemplo, é a casa 8, né, a temida casa 8, que já está sendo ativada para mim, mas estou trabalhando a energia dela. Por enquanto, não está tão complicado. Depois vem a casa 9, depois vem a casa 10, 10 e 11, né? É onde a Lua ativa meu mapa, né? Portal 11, né? Portal 11 seria do dia 1º de janeiro? Não sei se é esse que você está falando, mas teremos aí uma coisa bem interessante, né, acontecendo aí entre 2025 e 2026. Inclusive no workshop eu vou mostrar mês a mês os principais movimentos astrológicos. Então você já vai ficar sabendo, já vai ter alerta ali, o momento da retrogradação de Mercúrio. Então se você vai programar o seu ano, planejar o seu ano, melhor coisa é você já ter uma visão geral do ano todo, como é que ele vai estar, né? Meu ascendente é em Escorpião, ainda não aprendi sobre as casas. Então, o ascendente é a casa 1, né? É a primeira casa e a partir dela todas as outras são trabalhadas. Então, se tem o ascendente Escorpião, é o seu signo, dos tripés, né? Um do tripé sagrado seu, Sol, Lua e Ascendente. No caso aqui, o ascendente é Escorpião. E aí a Lua está ativando agora, né? Teremos uma Lua em Escorpião passando pelo seu ascendente nesse momento. Então, a segunda-feira começa com a Lua entrando em Escorpião. Lilith faz o trígono com Netuno, Lilith no último grau também de Escorpião, fazendo o trígono com Netuno. Né? Então isso é muito interessante para trazer as questões do inconsciente, questões envolvendo a sexualidade, traumas, tudo envolvendo ali o chakra básico, a sobrevivência, né? A gente pode trabalhar. E novamente, né, na madrugada tivemos aí a Lua entrando em Escorpião, fazendo quadratura com Plutão, né? E ainda teve a mudança do Marte. Então aproveita aí entre hoje e amanhã para analisar esses temas lilithianos, né, o poder feminino, a energia sexual, né, como é que ela está fluindo, se ela está bloqueada, se ela não está legal, porque Lilith vai sair de Escorpião essa semana, vai entrar de Sagitário, teremos uma outra energia. Mas hoje ela faz esse trígono com Netuno que ajuda a gente a mergulhar nesse inconsciente, né, e ver o que a gente pode trabalhar. Olha, uma das melhores coisas da semana, sem dúvida, é a entrada do Marte em Capricórnio, que aconteceu hoje de manhã. Então Marte já está em Capricórnio. Agora, nesse momento, ele está no grau 0 e 12 minutos de Capricórnio. E por que esse ingresso do Marte em Capricórnio é tão interessante? Porque Marte se exalta em Capricórnio, né? Marte fica forte em Capricórnio. E aí, novamente, né, o Marte é como se fosse uma força bruta. Né? Uma força ali, é um músculo. Ah, gratidão, Meire, gratidão. É o músculo, é a força ali, né? Como cultuar a Lilith? Cultue a natureza. Cultue a natureza. Lilith é a natureza. Lilith é tudo que tem a ver com o feminino. Né? Então, quando a gente honra o feminino, quando a gente, né, cultua o feminino em geral, e aí envolve a natureza, no caso da mulher, envolve o ciclo de sangue, né, a parte da menstruação, envolve um bom relacionamento com a sexualidade, que a nossa sociedade aqui no Ocidente tem ainda tabus complicadíssimos, né, distorções nessa energia de vida que é a sexualidade. Aí estamos cultuando Lilith. Eu estou falando de Lilith no mapa astral, né? De Lilith como essa força primal do mapa astral. Claro que tem pessoas que cultuam como divindade, aí é um pouco diferente, mas em termos de mapa astral é cultuar o feminino, honrar o feminino, a natureza, tem a ver com Lilith. Ó, a Babi chegando, tem o Lilith em Sagitário, que significa quando entrar no signo que a pessoa tem, significa que você vai ter um retorno de Lilith, né? Que você vai ter aí, se eu não me engano, o ciclo de Lilith é cerca de 18 anos. Se eu não me engano é isso, então você vai ter um retorno ali de Lilith, vai fortalecer a sua Lilith. Então é um momento melhor ali do ciclo para você se conectar com essa força primal que é a Lilith no seu mapa. A gente vai chegar ainda na Lilith em Sagitário, que ela vai acontecer essa semana, né? Mas o Marte em Capricórnio, como eu falei, o Marte é como se fosse o músculo, a força bruta, né? Eu até dei o exemplo, aliás, se você está chegando aqui e não sabe do podcast, que eu citei ele aqui de manhã, né? De manhã não, no início da live, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica de domingo a domingo, e eu mando para o Telegram e mando para o Spotify. E eu falei já do Marte em Capricórnio, e eu falei da luta, né? Por exemplo, alguém que tem muita força, mas que de repente perde numa luta para alguém que não é tão forte, mas tem a técnica, né? Que é a questão de saber uma luta, um jiu-jitsu, um karatê, enfim. Mas olha que interessante, o Marte em Capricórnio é como se fosse um lutador muito forte, né? Ele tem a força bruta, que é de Marte, mas também tem a técnica. Então imagina alguém que tem ali muita força, mas também tem a técnica, tem a disciplina. Por isso que Marte em Capricórnio é muito, muito interessante. Ele traz essa energia de realização, de concretização, né?
para a gente poder buscar nossos sonhos, nossos objetivos. A Babi falando, foi meu podcast mais ouvido segundo o Spotify. Gratidão, você está entre as 400 pessoas ali também. Muita gratidão e que ano que vem a gente continue mais fortemente ainda. Né? Quero ter bastante energia, né? Porque ano que vem o Saturno sai de peixes e sai do meu ascendente. Ah, meu Deus do céu, não vejo a hora. Porque Saturno realmente traz um pezinho, viu? Ele pede disciplina, mas ele traz um pezinho, um certo cansaço. E aí, quem é de Áries, quem tem ascendente Áries, que se prepare, né? Saturno vai chegar lá. Então, Marte em Capricórnio faz com que a gente tenha disciplina, né, estratégia para poder virar esse ano. Então, veja, praticamente aí no meio, né, das duas últimas semanas do ano, a gente tem esse ingresso do Marte em Capricórnio, contribuindo então para a gente poder colocar energia, para a gente poder colocar estratégia no que a gente quer. E novamente, né, o ano de 2026, a energia dele está muito poderosa, está muito interessante. Especialmente, pessoal, especialmente para quem está num momento que não está muito legal, para quem ali, né, sofreu bastante ali nos últimos anos, a gente vai ter arquetipicamente, né, a roda da fortuna, como um arcano do tarô, né, associado ali a 2026. E a roda da fortuna fala do que? Mudança. Então, quem está numa baixa, né, quem não está muito legal ali, 2026 pode ser o momento onde essa roda vira. Né, e aí a pessoa vai para um momento mais melhor ali, né, melhora a vida, enfim. E isso pede também, de plano de fundo, tem um mago ali, né, como arquétipo também para 2026. Só que o mago vai pedir ação, iniciativa, né, e domínio, porque o mago ele domina as coisas. Então tudo isso a gente vai falar no workshop, mas veja que a gente começa, né, a gente termina esse 2025 com esse Marte fortíssimo. Ó, eu também estou com Saturno na 1, socorro, não vejo a hora de passar. Então é complicado, o Saturno, por onde ele passa, por mais que a gente sabe que nenhum planeta é só ruim, né? Então Saturno, apesar de ser chamado de grande maléfico, ele traz coisas boas também, mas a natureza de Saturno é mais pesada, é mais lenta, né? Ele não facilita a vida de jeito nenhum. Então, claro, quem está com Saturno ali em cima, né, do ascendente, do Sol, da Lua, está sentindo fortemente. E a saída dele de peixes vai dar um alívio. Né? Eu estou já realmente me preparando para meu corpo dar uma aliviada, a respirar, tirar um peso das costas, que é o Saturno em cima do ascendente. Né? Sendo que ele ficou em cima do meu Sol, né, nos últimos anos, depois do ascendente, agora ele vai embora para poder me deixar em paz por pelo menos uns 20 e poucos anos. Então aproveita. Olha lá, Franciele, não é sobre início, ótimo para pessoas tirar plano do papel, exatamente. E novamente, né? Se a gente juntar os simbolismos, é o ano 1, roda da fortuna, mago, a grande conjunção de Saturno com Netuno no signo de Áries, no grau 0 de Áries. Então, assim, é uma força muito grande. Então, se a gente se preparar, se você pegar esse Marte em Capricórnio e pegar essa energia e falar, não, deixa eu fazer meu método, meu objetivo, o que eu quero tirar do papel, né? O que eu quero melhorar na minha vida, qual é a área que eu quero realmente melhorar. E aí, claro, né, para quem for fazer a leitura individual, eu vou dar toda a visão do ano, né? Por exemplo, onde vai estar a oportunidade para você em 2026, né, que é o planeta Júpiter, que vai mudar também de signo, onde vai estar o desafio, porque, tudo bem, eu vou sair Saturno vai sair de cima do meu ascendente, mas eu vou continuar com Saturno em alguma parte do meu mapa, então outra parte do meu mapa vai receber o desafio do Saturno. Então, você sabendo, né, como é que vai estar o ano aí para você, você direciona a sua energia. Então, Marte em Capricórnio, maravilhoso, muito bom para quem tem disciplina, para quem sabe o que quer. Né? Então, o que eu diria para essa semana, para esse início dessa semana? Você já sabe o que você quer em 2026? Você tem uma clareza do que você quer? Né? Imagina, faz uma simulação, imagina que você está em dezembro de 2026. Como é que você estaria terminando esse ano? O que você conquistou? Aonde você quis chegar? Né? E visualize, inclusive, que você já chegou. É uma magia, né? Uma magia que a gente sabe que funciona. Então aproveita Marte em Capricórnio. Se você tem planetas em Capricórnio, significa que Marte vai tocar esse planeta em algum momento. Marte é um pequeno maléfico, é chamado de troublemaker, né, que a gente chama na astrologia em inglês. Então tem que ficar de olho também. Né? Por exemplo, quem tem Lua em Capricórnio, pode vir uma irritabilidade, pode vir uma queimação estomacal. Aqui em casa já está sendo percebido isso. Né? Então assim, a Lua em Capricórnio, Marte entrou em Capricórnio, pá, estômago ali, né, chamando. No meu caso, quem tem coisas em câncer, né, se você tem planetas em câncer, eu tenho a Lua em câncer, o Marte em Capricórnio vai fazer uma oposição, né, então pode ter também uma irritação ali, uma provocação, mas novamente, né, se você tem ali planetas em Capricórnio, o Marte ele pode trazer força, energia.
A Poliana tem o Stellium na casa 10. Então, olha só, você que eu sei que tem ali, né, um foco, um objetivo, uma coisa muito ligada, né, o trabalho e a carreira. Você pode aproveitar esse final de ano, início do ano que vem, com toda essa energia, com a força do Marte em Capricórnio, para os seus objetivos, para as suas metas. Né? Então tenha clareza do que você quer para 2026. Né? E de repente, claro, todo mundo de repente vai tirar férias, descansar, aquela coisa toda, né? Mas quando você falar, vou fazer acontecer em janeiro, vai ter uma força muito grande ali. Né? Aproveita. Bom, aí na terça-feira não temos eventos que não são os da Lua, mas a Lua continuará em Escorpião, falarei sobre isso no astral do dia. A Lua vai começar, né, a aplicar uma energia interessante ali para Saturno, Netuno, depois ela vai fazer oposição a Urano, então essa semana pode ter. Eu tenho medo agora, né, porque está armando uma tempestade aqui, você já fica com aquele trauma. Tempestade, queda de energia, tempestade, queda de energia, aí já fica aquela coisa, né? Vamos ver como é que vai ser essa semana com a Lua se opondo a Urano. Olha lá, a Poliana tem clareza assim, então, ó, é só alegria, né? Faz acontecer em 2026. Veremos como estará o seu mapa também, né, quando eu fizer a gravação ali. E aí, pessoal, a gente vai ter na quarta-feira, e claro, a gente já está sentindo isso também, né? Por um lado, vem o Marte em Capricórnio, né, dá aquele tom de seriedade, dá uma energia maior para a gente poder fazer nossas metas e objetivos, mas vem uma cobrança, né, vem uma cobrança pesada aí do tio Saturno. Então, o Sol, que está finalizando então a passagem por Sagitário, a última semana de Sagitário, ele já aponta para Capricórnio. Antes de entrar em Capricórnio, o dono de Capricórnio, que é Saturno, já chama o Sol ali e já, né, traz um peso ali, já traz uma cobrança. Né? Olha lá, Netuno, Urano, Vênus e Saturno em Capricórnio. Então o Marte vai fazer aí uma ativação forte no seu mapa, vai tocar um monte de gente. No meu caso, vai tocar Netuno e vai tocar Vênus. Né? Então minha Vênus. Só que Vênus é maravilhoso, né? Vênus gosta de receber Marte porque é o casal arquetípico ali, né? São os amantes do zodíaco, é uma energia interessante. Marte fazendo conjunção com Vênus. Quarta-feira, Sol faz quadratura com Saturno. Vai ser ali, inclusive, né, no último dia da Lua em Escorpião, a Lua vai finalizando por Escorpião, toca Lilith, faz oposição a Urano. Pode ser uma quarta-feira bastante agitada, esteja no astral do dia, seja no canal do Telegram ou no Spotify para você ouvir sobre esse dia. Ó, todo dia eu estou gravando aí uma reflexão para complementar tudo que a gente conversa aqui. E aí o Sol faz a quadratura com Saturno. Aspecto de Sol a Saturno sempre são aspectos meio que de cobrança mesmo, né? Porque o Sol ele fala da nossa essência, o Sol ele quer brilhar, mas o Saturno ele vem trazer aí o desafio. Ele vem falar, tá bom, para você brilhar, para você poder cumprir a sua missão, o seu propósito solar, você tem que enfrentar alguns desafios. Você tem que ter a sua disciplina, você tem que ter ali, né, como eu posso dizer, um planejamento, uma estrutura. Então o Saturno fazendo quadratura com o Sol pode primeiro, né, dar aquele cansaço. Né? Então, assim, estamos terminando o ano, às vezes algumas pessoas bastante corridas, né, com muita coisa para fazer, ou mesmo acumulando atendimento, colocando atendimento no fim de semana. Eu estou vendo que no fim de semana depois do Natal eu vou estar atendendo também, beleza, é isso aí. Estou no gás aqui. Mas algumas pessoas podem estar sentindo fortemente um certo peso, né, um certo cansaço do final do ano, né, que pode se abater aí do Sol quadratura Saturno. Pessoal, muito cuidado com pessimismo, tá? Com o olhar negativo, porque assim também né, nessa época do ano começa aquela coisa das previsões e assim, aí vai ter aquela coisa, né? Ah, 2026, aí falam dos dias de escuridão. Eu falo, os dias de escuridão eu acho que vão acontecer sim por conta das concessionárias de energia, né? Porque aqui em Mariporã teve gente que está 4 dias de escuridão, então não são nem só 3 dias de escuridão, são 4 dias. Mas não é que o sol vai apagar, é que a energia elétrica vai cair. Né? Infelizmente, parece que eles não têm condição de lidar com as coisas e a natureza, né, cada vez mais vai ficar cobrando da gente. Né? Então, ventania, tempestade, seca, muita chuva, aquela coisa. A gente tem que lidar com o que foi plantado e, novamente, não tem mais tempo. A gente tem que fazer uma coisa muito forte. Tem um documentário, eu vou saber o nome sim, se eu não me engano é Teaching Nature, né? Meu inglês não é dos melhores, é Teaching Nature, se eu não me engano é o Ensinamento da Natureza. Está no Aquarius, para quem assina o Aquarius. Pessoal, assistam esse documentário. Né? Eu vou até depois pesquisar aqui, deixa eu ver se ele aparece aqui. Eu quero. Seria muito legal as pessoas pesquisarem. É um senhor de 85 anos. É um filme, é Teaching Nature. Deixa eu ver se por um acaso até tem em outro lugar que eu gostaria que muita gente assistisse. Olha, parece que ele está na Amazon. Parece que ele está na Amazon. Eu vou, de repente, colocar aqui. É muito lindo.
né, ele traz ali um monte de coisa para a gente refletir. E, novamente, é um senhor indiano, se eu não me engano, né, já tem lá seus 80 e poucos anos, e ele vai falando dessa integração com a natureza. Então, o ser humano esqueceu que ele é a natureza. Né? O ser humano acha que ele é ele e a natureza é tudo aquilo que está fora. Né? Então as pessoas, inclusive por esse afastamento, né? As pessoas não pisam mais na terra, não veem bicho, se tem mato, quer tirar o mato, quer arrancar o mato, quer derrubar a árvore. E se afastou da natureza, mas o ser humano é a natureza. A astrologia lembra isso. Porque a astrologia fala, né? Somos terra, água, fogo e ar. Né? Os 4 elementos estão dentro do nosso corpo. Então 2026 vai ser um momento também que é uma cobrança muito forte para a humanidade, né? Saturno e Netuno em conjunção em Áries, para tomar uma outra consciência. Né? Então assim, a gente vai ter rigores da natureza assim, mas eu estava falando isso justamente porque a gente pode ver nesse final de ano, sim, né, nesse finalzinho de ano, algumas previsões catastróficas, né, falando da questão de economia, a economia vai quebrar, a economia vai dar isso, as bolhas, e tem aquele risco muito grande de doenças que podem acontecer, porque o ser humano continua, né, maltratando a natureza. Veja os animais, né, como que os animais são tratados aí ao longo do planeta. Então, pode-se acontecer ao longo desse período essas previsões, e a pessoa vê, né? Ah, eu vi um vídeo que me deixou muito preocupado, meu Deus, como vai ser a economia? Eu estou dizendo isso porque a quadratura de Sol-Saturno pode fazer abater um pessimismo. Né? Um pessimismo, uma preocupação, um medo. Essa é uma energia de Saturno. O que eu recomendo? Não caia nessa. Não caia nessa, porque por mais que a gente possa ter sim alguns rigores no coletivo, se você se conectar com uma energia positiva sua, uma vibração sua, você se eleva e você pode até ajudar quem estiver passando pelo desafio. E para isso, conte com nossos amados cristais e óleos essenciais. Então, essa semana, quadratura com Saturno, que caiu no meio da semana, ou seja, ela pode pegar a semana inteira. Em algum momento da semana você pode, olha a preocupação, olha o medo, olha a ansiedade que vem. Você pega ali o seu cristalzinho, né, pega ali um citrino, estou com um citrino aqui, esse é um citrino verdadeiro, né, citrino natural, que vem da natureza sem estar modificado aí, né, sem ter sido queimado nem nada. Pega um citrino, medita com ele, coloca aqui no seu plexo solar, né, energiza essa área do corpo, né, traga a luz, vá tomar sol, né, por mais que a gente tenha aí talvez um dia mais nublado, mas tome sol. Inclusive, no workshop falaremos de cristais e óleos essenciais para a gente utilizar também. Óleo essencial, pega aí um cítrico, por exemplo, aqui ó, Citrus Bliss. Esse aqui é um mix que tem vários cítricos, né, bergamota, laranja, limão e tem baunilha também. Então pega um cítrico, respira, se conecte com a abundância, se conecte com o melhor. Né? Porque sim, a quadratura de Sol a Saturno pode trazer um peso para a gente, pode trazer uma preocupação. Se você cair na preocupação, você baixa a sua vibração e tende a até atrair essas coisas que você está com medo. Né? Professor, as pessoas acham que é a natureza que precisa de nós, sendo que é totalmente o contrário. Exatamente. Né? Então a gente é feito da natureza. E isso ele fala, ele mostra tão lindamente, assim, poeticamente, né, no documentário, que ele fala. Aí o ser humano polui o ar, né? Só que ele precisa do ar para respirar. Então ele respira um ar poluído e adoece. O ser humano polui a água, né? Então joga um monte de lixo na água, enfim, e aí ele tem que tomar essa água, porque ele é feito de água. Ele vai tomar uma água doente, uma água poluída, aí ele destrói a terra, né? Ele tira todo o nutriente da terra, ele acaba com a terra, e é da terra que vem o alimento dele. Aí hoje a gente chega no absurdo da gente tem que ouvir alguns nutricionistas falando, todo mundo tem que tomar suplemento, porque o solo não tem mais nutriente. Então olha que coisa, né? Você planta um alimento ali que deveria ser cheio de nutriente para a gente poder viver, que é assim que a natureza foi feita, mas de repente a gente acabou tanto com esse solo, com monocultura, um monte de coisa assim, e esse solo não entrega mais nutriente. E aí a gente tem que pegar uma cápsula, uma pílula para poder, né, suprir. E o fogo, né? A gente acabando ali com a parte da espiritualidade, a parte da nossa vitalidade. Então assim, o ser humano precisa da natureza, é uma coisa muito importante. E aí, o que é interessante? O Sol entra em Sagitário, quer dizer, o Sol faz quadratura com Saturno. Nesse dia, é interessante que a gente tenha essa transição, então, da Lua em Escorpião para a Lua em Sagitário. Eu diria que a primeira parte da quarta-feira pode ser mais pesada, né, por conta da Lua ainda estar em Escorpião, que é uma Lua em queda, aquela coisa toda, não ajuda muito, mas depois, ao longo da quarta-feira, a Lua entra em Sagitário, pode dar aquele respiro, aquele ar de otimismo, ou seja, a Lua vai reforçar o Sol, né, para poder combater o desafio de Saturno. E lembrando que o Saturno em Peixes, ele pode estar pegando muitos medos do inconsciente.
Né? Então, o que está no seu inconsciente mais profundo? Qual é aquele medo que você tem, que às vezes pode se expressar em sonhos? Né? Tá, eu achei muito interessante porque essa noite eu sonhei e que o cachorro, que o vizinho tem um Rottweiler, né? Que é um cachorro grande e tudo. E uma coisa que fica ali, né, um certo receio, desde a época que eu andava com o Duque, era de que cachorros grandes e, enfim, mais violentos que estão dentro de uma casa conseguissem fugir, né, saíssem e viessem brigar com o Duque. Né, então eu sempre tinha esse receio, os lugares que eu ia andar, tudo, né? E aí no sonho eu estava andando e o cachorro, esse Rottweiler, ele conseguia sair, ele estava lá latindo, conseguia sair, vinha em cima de mim, só que eu não ficava com medo nenhum. Eu não ficava com nenhum medo e eu começava a fazer carinho nele, a brincar, e ele ficava meu amigo. Né? E esse sonho me trouxe muito uma coisa do tipo, não tema, não fica, às vezes o medo que você tem é um medo infundado. Né? Depende, se você tiver uma atitude mental positiva, tem um livro com esse nome, né? O livro do Napoleão Hill, você pega esse medo e você consegue ultrapassar ele. Enfrenta esse medo e ele vira um seu amigo. Então, um cachorro grande, né, um cachorro que estava ali latindo, todo violento, no simbolismo do sonho, ele conseguiu fugir, veio até mim, mas eu, brincando com ele, né, trazendo uma energia de amor, de carinho, ele ficou meu amigo. Né, então ele pode ser até o aliado. Né? Então veja, isso representa muito Lilith também, porque Lilith ela é um ponto nosso, né, que pode ser uma sombra muito grande. A partir do momento que a gente não honra essa Lilith, ela pode nos atacar. Né, como diz, né, a lenda, né, do Talmud, aquela coisa toda, né, a mãe dos demônios, a Lilith. Então assim, ela tem essa coisa, ela pode estar com uma raiva muito grande dentro da gente, que se a gente não lida bem com ela, ela pode nos atacar. Mas ao mesmo tempo, o Rottweiler veio todo bravo, né, e eu fiz amizade com ele e virou um amigo, virou um poderoso aliado, né, que a gente sabe dos animais de poder. Então, olha que interessante os sonhos trazendo, né, os ensinamentos, e você pode se conectar também e ver o que o sonho pode estar trazendo para você. A Rafaela falando, perdi minha cachorrinha na última terça, 15 anos comigo, muita dor. Nossa, meus sentimentos eu imagino muito, porque eu perdi o Duque esse ano, né? Aliás, foi talvez uma das cobranças de Saturno, ainda uma das dores de Saturno. O Duque foi embora, né? Quem me acompanha faz tempo sabe. E eu sempre lembro dele, né? Não tem jeito. Até porque o celular ele está sempre trazendo lembranças, né? Ele está sempre trazendo lembranças e mostrando, né? Das fotos que eu tirei com ele, dos vídeos, enfim, né? É uma dor muito grande. Mas eu particularmente estreitei muito o relacionamento espiritual com ele, vim no astral, nos sonhos. Talvez aconteça com você também. Né? Olha lá, você também é aquariana e a Lua estava em Leão, né? Então a Lua fez oposição ao seu Sol. Teria conexão com oposição? Na verdade, assim, o fato da morte em si seria mais interessante ver no seu mapa aonde que a Lua estava tocando, não só por trânsito, mas às vezes pela Lua progredida, né? Que às vezes estava passando por uma quadratura ali com Plutão. Né? E aí tem essa coisa, né? Plutão traz pra gente a temática da morte. Olha, ascendente em peixes. Nossa, esse aquário com peixes também, a gente é quase, né, gêmeos astrais, que interessante. E então você, como eu, né, vai se livrar do Saturno em cima do ascendente no ano de 2026. Né? Fiquemos felizes com isso, pelo menos. Na quinta-feira, então a Lua entra em Sagitário, na quarta, né, na quinta-feira, dia 18, vamos lá, dia 18 do 12, a Lua já estará em Sagitário, falaremos sobre isso no astral do dia. E o que a gente tem na quinta-feira? Vênus fazendo um trígono com Lilith. Então Vênus, não é isso não pode ser. Dia 18, quinta-feira, Vênus não está fazendo trígono, Vênus fazendo com Quiron, olha que louco. Né? É Vênus trígono Quiron, é que eu anotei errado aqui. Então a Vênus vai estar no grau 22 de Sagitário, fazendo um trígono com o Quiron, que está no grau 22 de Áries. Isso pode trazer uma cura, né? Pode trazer uma forma de relacionamentos amenizarem dores. E aliás, a Rafaela falando aqui desse momento de luto, esse momento de perda. E sim, né, o luto por um animal é um luto muito forte que às vezes não é compreendido pela sociedade, né? Porque muitas vezes você fala, né, nossa, mas eu estou triste porque meu bichinho foi embora, tudo, e a pessoa não entende tanto, né? Porque a pessoa fala, você pega outro, né? Tipo, como se fosse uma coisa substituível, assim, não é, né? Então, mas ainda assim, no seu luto, por exemplo, Vênus fazendo trígono com Quiron, você pode ter pessoas, relacionamentos que ajudem você a passar por isso, né? Que ajudem você a lidar com esse momento que é desafiador. Né? Não é fácil. A gente sabe que, principalmente logo que acontece, a gente fica lembrando, a gente fica vendo o bichinho, né, andando para lá e para cá, uma coisa muito forte. Olha lá, Ana Lúcia, aquariana com ascendente em Câncer e Lua em Peixes. Então a gente tem o tripé igual. Só muda a disposição ali, porque eu tenho ascendente em Peixes e Lua em Câncer.
e você tem a ascendente câncer lua em peixes, muita sensibilidade, né? Também perdi minha cachorrinha, amor da minha vida. É muito triste. Bem, ó, isso já me ofereceram um cachorro. Pois é, até ficou um tempão, né? O pessoal falando, não, já pega outro, pega outro. Eu falei, não tem essa, não tem simplesmente vai vir outro e vai substituir, né? Tô passando realmente, até hoje, né? Eu tenho o luto do Duque, mas enfim, né? Eu falei, quando chegar o momento de eu ter, eu saberei que isso vai acontecer. Talvez até ele reencarnando e voltando para mim, não sei, né? Mas a gente passa por isso, é uma dor muito grande. Então, Vênus em trígono com Lilith, uma cura, amenizando dores, né? O relacionamento pode ajudar com isso, a gente tem que sempre lembrar, né, que a gente não está sozinho, então a gente sempre pode contar com o outro de alguma forma, né? Então, relacionamentos saudáveis, eles estão ali justamente para apoiar nos momentos desafiadores. Isso aqui é bem interessante. Vênus trígono com Lilith é bem lindo. Aliás, com Quiron, não sei porque que eu estou com Lilith na cabeça, é Quiron. E aliás, lembra, né? Eu vou falar no workshop, Quiron, depois de tantos anos, vai mudar de signo, ele vai entrar em touro. Então a gente vai ter uma mudança importante em 2026. Algumas pessoas que eu sei aqui que tem Quiron em touro. Então o Quiron já vai receber aquele impacto ali da entrada do Quiron no próprio signo dele. Então assim, o retorno de Quiron acontece por volta dos 50 anos, 50, 51. Mas, né, quem tem o Quiron ali, mesmo no final de touro, já começa a sentir. Né, porque, imagina, eu tenho o Quiron em grau 27. O Quiron entra em touro, por reverberação do signo, eu já vou sentir um pouco dessa energia. Né. Quem tem Quiron no início de touro, é porque tem ali próximo dos 50 anos, vai passar pela iniciação, né, do retorno de Quiron, que é muito forte. Na sexta-feira é o dia da lua nova. Sexta-feira, dia 19. Eu vou dar uma olhada no mapa dessa lua nova. Eu não vou prometer lives para essa semana, porque novamente eu estou intermediando atendimentos e o foco no workshop. Então eu estou focando bastante ali para a gente poder ter o melhor. Né? Novamente, não vai ser só eu, vai ser eu com a Súliva, então assim, vai ter bastante coisa interessante nesse workshop. Mas eu vou já dar uma olhada no mapa da lua nova. Uma lua nova, pessoal, que acontece em Sagitário, vai ser no dia 19, sexta-feira, às 22 horas e 43 minutos, então vai ser à noite. Lua nova acontecendo no grau 28 de Sagitário. Então é ali na sexta-feira que a gente se livra totalmente da energia de Escorpião. Inclusive porque o último resquício de Escorpião, que é Lilith, né, estará também a um dia da mudança, porque a Lilith entra em Sagitário no sábado. Então a gente está realmente acabando com a temporada escorpionina de vez, porque quando a Lua entrar em Lua nova em Sagitário, a gente finaliza de vez a Lua nova em Escorpião. Que a gente ainda está nela, a gente ainda está na energia da Lua nova em Escorpião. E essa Lua nova em Sagitário, novamente, né, o Sagitário convida ao otimismo, à expansão, né, ao crescimento, à espiritualidade, mas é uma Lua nova que, como eu falei, ela vai ter alguns aspectos ali para a gente trabalhar. O mais forte que eu estou vendo aqui vai ser um quincunce com Urano, que está lá no grau 28 de Touro. Então aqui é bem interessante, porque o quincunce é um aspecto que ele não é tão falado assim, no geral, né? Ele é um aspecto que pede ajuste, ele pede uma cura, né? Então a gente está falando de um ajuste com o planeta da libertação, que é Urano. E lembra, né? Urano vai sair de Touro de vez em 2026 e vai entrar em Gêmeos. Você já sabe como ele vai ativar o seu mapa, o que você tem em Gêmeos ali, que vai receber o impacto de Urano. Então a gente pode ter, se a gente considerar que Sagitário fala muito das nossas crenças, né? O que a gente acredita na vida e aquilo que a gente aprendeu, o que pode estar entranhado no nosso corpo, na fibra do corpo aqui. Esse choque com Urano, que acontece no dia 19 de dezembro, olha aí, finalizando 2025, pode pedir essa libertação de crença, essa cura, esse ajuste. Né? Até quem gosta de rituais pode aproveitar, né, nesse fim de semana. Inclusive é o que faremos, porque como eu falei, não vai ser só eu falando no workshop. No workshop a Su vai trazer meditações. Né? Então, com certeza, eu já vou até apontar para ela. E a gente já está combinando muito isso, né? De meditações de limpeza de crença. Né? Para você poder entrar em 2026 com uma outra vibração, com uma outra energia. Então, pode trazer eventos inesperados, essa lua nova, mas se a gente usar ela de forma direcionada, uma libertação. E o que acontece? Também teremos a quadratura com Netuno, que vai ficar exata, né, no próprio sábado, no dia seguinte. A quadratura com Netuno traz ali também uma certa perda de energia, de vitalidade, mas é o convite para a gente olhar para as questões mais inconscientes.
Então, novamente, essa libertação de crenças do quincunce com Urano são de crenças muito profundas. Muito, muito profundas. Então, novamente, é a despedida, né, do Sol de Sagitário, que ele vai entrar em Capricórnio no domingo. Né, então, é os últimos dias desse Sol em Sagitário. Então, é o momento de plantar, né, otimismo, plantar ali um pensamento grande, pensar grande, né, não ficar pensando pequenininho, pensar grande, que é o Sagitário, mas libertações, curas e ajustes envolvendo crenças profundamente inconscientes. Tem-se o resquício da quadratura com Saturno, ou seja, o enfrentamento. Olá, Gisela, bom dia, hoje é meu aniversário, parabéns, seja muito feliz aí nesse seu ciclo. Só saiba, né, que não sei se você viu que é a sua revolução agora ou não, né, porque hoje pode ser seu aniversário, mas a sua revolução pode ser hoje, pode ter sido ontem ou pode ser amanhã, né, por conta do momento que o Sol encontra o seu Sol, né. Sinto um certo cansaço e ansiedade, então você está bem na mudança. Sagitário, ascendente em Áries. Então, o Áries, né, o ascendente em Áries, começa a se preparar para receber Saturno. E aí, novamente, se a pessoa está devendo alguma coisa em termos de saúde, de vitalidade, o Saturno vai vir cobrar nesse momento. Então, já saiba, né, já veja o que você tem que fazer para poder melhorar o corpo, melhorar a saúde, porque Saturno ele tem esse peso, né? Saturno ele é como se fosse um chumbo, ele pesa a gente. Saturno ele fala da velhice, né? Então, assim, eu posso dizer que no momento que o Saturno entrou em Aquário, que já pegou meu Sol e depois entrou em Peixe e pegou um acidente, foi quando eu falei, meu, é isso, o tempo passa. Né? Não estou com barba branca ainda, porque eu inclusive cuido muito, né, com os óleos essenciais, mas você percebe que, assim, como eu sempre falo, né? Beleza, você vira à noite. Você tem 20 anos e você vira à noite, como eu fiz várias vezes isso, né? Virei à noite, trabalhando, indo em balada, essas coisas todas. Mas hoje, eu virar à noite é uma péssima ideia, né? Porque o corpo ele já não responde como era antes. Só que, inclusive, quando você estuda medicina chinesa, você percebe que, beleza, você na juventude, né, faz essas loucuras, só que você está gastando Jing, né? E o Jing ele vai se acabando, né, que é a nossa energia primordial. Então, se eu pudesse dar um conselho para pessoas mais jovens, não façam isso, não gastam seu Jing assim não, né? Pense muito bem antes de virar uma noite, de se encher de álcool, esse tipo de coisa, porque você pode aguentar agora, porque você tem um Jing novo, né, que você recebeu ele no nascimento, mas ele vai se desgastando e quando chegar o tempo, o Saturno vem chamar para conversa. Bom, aí a gente tem essa lua nova, veja onde vai cair no seu mapa, né? Uma lua nova em Sagitário, uma lua nova que vai cair em algum ponto ali no seu mapa. No meu caso, vai cair exatamente ali entre a 10 e a 11, né? Então muita coisa ligada à carreira, à missão. E no dia seguinte, no sábado, a lua entra em Capricórnio. Então esse sábado, novamente, né? Para mim, foi a Sullivan queria fazer nesse fim de semana que passou, mas eu falei, não, vamos fazer no outro, meio que a minha intuição trazendo, e eu nem tinha visto isso, mas olha que maravilha. A gente vai ter o fim de semana praticamente inteiro ali de Lua em Capricórnio. Lua em Capricórnio, missão, trabalho, carreira. E eu estou vivendo a minha missão, então eu vou ficar o domingo inteiro dando aula nesse workshop feliz, porque eu vou estar vivendo a minha missão. Né? Então o fim de semana pode ser muito produtivo, né, para quem sintonizar com essa energia. Capricórnio vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Que montanha que eu decidi subir? A gente vai ter o fim de semana inteiro em Capricórnio. Ela entra em Capricórnio, né, a Lua, no sábado. A Lilith entra em Sagitário no sábado. Então, a partir de sábado, nada em Escorpião. Né, acabou totalmente a energia escorpionina, pelo menos para esse ano. Aí, ano que vem tem mais, né? Aliás, pessoal, ano que vem a gente vai ter duas retrogradações em Escorpião. Né? Uma é do Mercúrio, que vai retrogradar em Escorpião, um dos signos, né? E Vênus vai retrogradar em Escorpião. Tá? Eu vou dar as datas tudo no workshop, mas já saiba que teremos duas retrogradações no signo de Escorpião. Será que algum planeta que você tem em Escorpião vai pegar essa retrogradação? Né? Então veja, é um momento importante. Lilith entra em Sagitário, é o momento da gente olhar as crenças. Né? A gente pode ter, porque a Lilith ela fala de uma força, um poder, uma rebeldia. Então, esse período de Lilith em Sagitário pode ser muito importante para a gente pegar a nossa força, né, do nosso bicho, da nossa energia sexual, da nossa energia primal e questionar crenças que foram impostas para a gente. Né? Então, o que de repente você acredita e que foi meio que colocado, foi meio que isso aí, é assim que é a vida. Né? E enquanto Lilith entra em Sagitário, quem que é o regente de Sagitário? Júpiter. Júpiter está em Câncer. Ou seja, pode ser um momento de uma forte rebeldia interior contra crenças familiares que foram implementadas na gente, seja pela convivência, seja o que está no nosso DNA, na genética, mas pode ser um momento de
libertação. Né? E Sagitário é pensar grande, olhar para frente. Quando Lilith entrar em Sagitário, a gente ainda vai ter Mercúrio, Vênus e o próprio Sol ainda estará em Sagitário nesse período aqui do sábado. E veja que no seu mapa, por exemplo, já falaram aqui de Lilith em Sagitário, quem tem Lilith em Sagitário vai passar pelo retorno, é o momento mais forte para você trabalhar o arquétipo de Lilith para você, e você, os planetas que você tem em Sagitário, a casa de Sagitário, vai receber a visita de Lilith. Né? Então, receba bem esse poder aí maravilhoso, né, da natureza, do feminino. Cris, bom dia, seja bem-vinda. E no sábado mesmo, o Sol faz uma quadratura com Netuno. Então, uma coisa que assim, eu vou usar, claro, meus óleos essenciais para poder trabalhar isso. Por um lado, vai ter energia capricorniana, seja do Marte, seja da Lua, carreira, missão, trabalho, vamos fazer acontecer. Mas o Sol, coitado, vai estar recebendo aí uma drenagem de energia de Netuno. Né? Pode dar uma baixa de vitalidade, mas novamente, temos outros aspectos que ajudam a gente. Né? Então a gente pode, né, ultrapassar essa quadratura. E utilizar essa quadratura, inclusive, para iluminar o inconsciente. E, novamente, a Lilith entra em Sagitário, o Sol faz quadratura com Netuno e fala, vamos mergulhar no seu inconsciente para ver o que tem que ser alterado aqui de crenças. Né? O que você acredita, né, que de repente não faz mais sentido, não está te ajudando a crescer. Né? Porque o ser humano, ele veio, imagina. Pessoal, eu quero mostrar aqui para vocês porque é muito lindo. Isso aqui é uma batata doce. Aliás, ela está se enrolando nos lugares aqui. Isso aqui é uma batata doce, né? Não sei se vocês conhecem. E ela começou a brotar na fruteira. Do nada, sem ninguém molhar, nem terra, nem nada, ela começou a brotar. Eu falei, meu, é muito lindo, eu vou deixar ela brotar. Né? Não vou cozinhar ela nem nada, eu vou deixar ela brotar. Olha o tamanho que ela já está. Olha o tamanho dessa batata doce. Aí, novamente, né? Quem estiver vendo só o áudio, não vai poder ver, mas eu achei lindíssimo. Claro que depois eu vou colocar ela na terra, né? Eu estou deixando ela crescer aqui. Ela já enraizou, olha só as raízes que... ela deu uma encaixada aqui. Olha as raízes. Olha que coisa linda. A força da vida. E por que eu estou mostrando isso? Porque, pessoal, a natureza, ela tem uma força de vida, né? Ela tem uma força de crescimento muito forte. E será que o ser humano, que é parte da natureza, não tem essa força de crescimento? Então a gente veio com uma força muito grande para crescer, para evoluir em todos os sentidos. Se a gente não está evoluindo, não está crescendo, tem alguma coisa impedindo. Né? Então esse ingresso de Lilith em Sagitário, no dia que o Sol faz quadratura Netuno, Júpiter, que é o regente Sagitário, está em Câncer, é a gente olhar, tem uma coisa que a gente tem também na própria planta, né? Que quem é o bonsai? O bonsai é uma planta, né, uma árvore, que o ser humano, né, na ideia dele de querer controlar tudo, coloca num vaso pequenininho para ela não poder crescer. Então imagina uma árvore que tem um potencial enorme, né, de crescer, só que ele limita o crescimento dela. Esse vaso, né, que gera o bonsai pode ser nossas crenças limitantes. Então a gente pode se libertar disso, né, e fazer crescer como essa batata que está crescendo. E aí o cará também, como eu falei, eu acho que a energia ali da cozinha está muito boa, porque o cará, né, que é um outro tubérculo, também começou a brotar do nada ali na cozinha. Eu coloquei ele também ali no copo para ele crescer. Depois eu mostro para vocês. Então, um fim de semana muito, muito terapêutico, um fim de semana muito mágico. Novamente, estaremos no workshop, né? Quem puder participar, venha. Quem puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe. Você pode estar dando um presente para a pessoa que não tem valor. Né? Porque a gente não está colocando muito investimento nenhum, na verdade a gente não fez nenhum patrocínio ainda, que gostaríamos de fazer, vamos ver se vai dar tempo, mas está sendo tudo orgânico. Então, imagina você poder levar para uma pessoa a possibilidade e ela lembrar de você o ano inteiro. Né? Deixa eu ver o que a Cris comentou aqui, que ela colocou bastante coisa. Né? Eu precisei fazer um exame de DNA a pedido de uma pessoa que pode ser da família, tentando encontrar o pai, e eu estou descobrindo coisas fantásticas sobre os antepassados. Olha que maravilha, né? Essa energia do Júpiter em Câncer, que inclusive vai ficar na primeira metade de 2025, Júpiter continua em Câncer. Então a gente ainda vai ter muita coisa para trabalhar nessa energia jupiteriana. Né? Inclusive tomando consciência de várias sinas que estou cortando para minha filha, para que minha filha escreva e viva histórias mais amorosas e felizes da família. Que maravilha, hein? Detalhe, sou canceriana, achei muito sincronizado. Se você é canceriana, Júpiter está abençoando o seu Sol agora. Né? Muito, muito. E não só Júpiter, né? Porque a gente sabe que nesse mês de novembro tivemos o grande trígono de água. Né? Então é Júpiter, é Saturno, é Netuno, Mercúrio, Sol, um monte de planeta entrou ali para fazer esse momento de cura. Que legal o seu relato, gratidão. Bom,
Chegou no domingo, né? Como nada é perfeito, a gente vai ter no domingo a Vênus fazendo uma quadratura. Deixa eu colocar aqui, domingo, dia 21. A Vênus fazendo quadratura com o Saturno, né? Então, podemos ter essa cobrança para relacionamentos, podemos ter essa cobrança na parte financeira, mas, novamente, não tenha medo, né? Não alimente o medo, não alimente a preocupação. Use, né, os cristais, os óleos essenciais, porque a gente sabe que às vezes é mais forte que a gente. Ah, mas a preocupação vem dentro de mim. Então, pega o cristal, pega o óleo essencial, se sintoniza, pega esse apoio, né, para te ajudar, que vai ser muito legal. Vemos a quadratura com Saturno pode ter uma cobrança em termos de relacionamento. Né? O que a gente tem que evoluir, amadurecer no relacionamento. Ou no seu relacionamento com o dinheiro, né, que é uma temática de Vênus também. Mas é interessante porque o Saturno está em peixes e Vênus se beneficia bastante de peixes. Então é uma cobrança mais amorosa do Saturno com a Vênus. Né? Deixa eu ver. Tem o Quirón em Câncer e Júpiter em Câncer influenciado. Com certeza, o Júpiter está passando pelo seu Quirón. Talvez já passou ou não, né, dependendo do grau do Quirón. Ele expande a ferida, ele traz até uma bênção para poder curar a ferida. Né? Para poder expandir em você o potencial curador, terapêutico, professoral, né, porque Quirón também é um professor. Então é muito legal. Quem tem planetas em Câncer, saiba que Júpiter está mexendo ali. E ele pode trazer grandes bênçãos. E quem tem planetas em Leão, isso vai acontecer em 2025, quando Júpiter entrar em Leão. Né? Sou eu que agradeço a você, pois me ajudou demais a tomar consciência e presença para viver isso sem preconceitos. Maravilha, gratidão. Fico feliz. É a ideia que eu estou aqui, né? Compartilhando tudo isso e quero continuar em 2026 e aumentar esse trabalho, cada vez mais aumentar. Né? Nossa, já deve ter passado então. Então aproveita, né? Aproveita e veja, né, na verdade, o que você tem. Uma coisa que eu sempre falo, né? Porque, senti esse fenômeno, muito esse fenômeno recentemente. Então, o que eu gosto muito de olhar a astrologia, de estar de olho? Porque às vezes a gente está passando por alguma coisa e a gente não está vendo o potencial daquilo. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está com um potencial muito grande ali que, se ela virasse um pouquinho a direção, ela enxergaria algo. E por isso que é importante a gente ter aí esse acompanhamento astrológico. O grau que Júpiter está agora, ele está no grau 22. E vou ver rapidinho até quando ele vai voltar. Acho que ele vai voltar até a metade de Câncer. Deixa eu colocar o meu mapa aqui. Eu vou até ver se ele vai tocar minha lua de novo. Então ainda tem um período canceriano aí. Deixa eu pegar aqui. Ele está no grau 23, né, aqui de Câncer. Ele vai voltar até o grau 15. Então eu sei que eu ainda vou ter bênçãos da minha lua. Então eu estou trabalhando essa questão de curar questões do passado, familiares, emocionais. Júpiter está mexendo ali. Então eu sei que isso está acontecendo. Então eu faço o máximo para aproveitar. Porque é a mesma coisa, pessoal. Vou dar um exemplo que é extremamente didático. Né? Imagina que você está no ponto de ônibus e você quer ir para determinado lugar. Esse ônibus ele vai passar em algum momento. Só que você, por algum motivo, ficou olhando o celular. Ficou olhando o celular, o ônibus passou e você não viu. Né? Se você souber mais ou menos o horário e falar, pessoa, o ônibus ele passa aqui cerca de 10 horas da manhã. Então, quando for perto das 10 da manhã, você vai ficar de olho para saber se o ônibus passando. Você não vai se desviar. É a mesma coisa quando a gente fala da astrologia. Eu falo, nesse mês aqui, nessa data, vai ter esse arquétipo acontecendo. Então fica de olho, aproveita o melhor dele. Eu não trabalho astrologia no sentido de vai acontecer algo com você, mas pega essa energia e faça o melhor dela. Né? Então essa é a ideia. E novamente ainda teremos metade de Câncer sendo abençoado por Júpiter na primeira metade de 2025. Falaremos sobre isso no workshop. E aí o Mercúrio faz quadratura com nodos no domingo também. Né? Então Mercúrio quadrando nodos lunares. Então novamente, o que tem que vir à sua mente? Qual é a conversa que você tem que ter em termos de correção de alma, né? Para você seguir pelo caminho que sua alma quer, qual que é o crescimento que sua alma quer. Júpiter faz quadratura com Quirón, podendo expandir a ferida, para a gente poder olhar e curar essa ferida. Então a gente pode ter isso no domingo também. Mas o evento, né, mais forte de domingo vai ser o ingresso do Sol em Capricórnio. E eu vou colocar aqui o mapa do ingresso, Sol em Capricórnio, que vai acontecer 12h03. Pessoal, isso aqui está muito lindo, porque o workshop ele vai começar às 9 da manhã, né, e a gente vai mais ou menos até meio-dia, que é onde a gente para o almoço. Então, a parte da manhã do workshop vai ser Sol em Sagitário. A gente vai almoçar, Sol entra em Capricórnio. A parte da tarde vai ser
o Sol em Capricórnio. Então o Sol ingressa em Capricórnio 21 de dezembro, 12 horas e 3 minutos. Isso significa que, para quem está no hemisfério norte, solstício de inverno começa no domingo, e para a gente que está aqui no hemisfério sul, solstício de verão. Então, tá quente já, né? Mas o verão ainda não chegou. O verão mesmo vai chegar no domingo, meio-dia e 3, solstício de verão. Né? A minha contribuição toda vai estar no workshop. Né? Então, claro que eu vou ter astral do dia nesse dia, vou ter tudo, mas quem quiser fazer um ritual, quem quiser fazer alguma coisa, né, para poder se sintonizar com essa energia, vai ser muito legal. Não sei se vai dar tempo, se der tempo eu faço uma live para falar do mapa, né, do ingresso do Sol em Capricórnio, que é o mapa que vai reger, olha só que importante, ele vai reger o restante do ano astrológico. Porque até o Sol entrar em Áries, que vai ser, né, o ano novo astrológico, a gente vai ter energia desse ingresso do Sol em Capricórnio, que vai acontecer com a própria Lua em Capricórnio, uma Lua nova, então um momento bastante abençoado. E finalizamos o domingo, então, né, finalizamos a semana com o ingresso do Sol em Capricórnio. Na próxima semana já vai ter acontecido o workshop e eu vou vir aqui anunciando para quem quiser fazer as gravações. Eu sei que já tem a gente na fila aqui, já vai pegar, né? Então também falarei para quem quiser essa gravação para 2026. E é isso, pessoal. Eu vou correr aqui, porque eu tenho que almoçar e logo depois do almoço eu tenho atendimento. Então agradeço aí todo mundo que participou. Se você gosta desse trabalho, lembra, deixa seu like, comentário, compartilha com outras pessoas. E quem puder, nos vemos no workshop no domingo. Um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion. Até mais, pessoal. Aproveitem a semana. Tchau, tchau.